Olá, meus amigos. Meu nome é Dorfo e hoje eu quero lhes convidar a voltar comigo no tempo, para uma época em que o mundo parecia mais simples. As portas das casas ficavam abertas e as crianças podiam brincar na rua até o sol começar a se esconder. Naquela mesma época, em uma cidade pacata do interior de São Paulo, algo aconteceu. Algo que até hoje, mais de meio século depois, continua a assombrar a memória de quem viveu naquele dia. Essa é uma daquelas histórias que a gente não conta apenas para lembrar, mas para entender o que o esquecimento faz com a alma de uma cidade. Uma história real, que marcou para sempre o coração de Bauru e que ainda hoje carrega perguntas sem respostas. Hoje, no Realidade Adormecida, você vai conhecer ou relembrar o caso de Mara Lúcia Vieira, uma menina de 9 anos que saiu de casa para fazer um simples favor e nunca mais voltou. Bauru, interior de São Paulo, novembro de 1970. O sol ainda não havia se posto completamente quando a notícia começou a se espalhar pelas ruas de paralelepípedos. Uma menina havia desaparecido. Seu nome era Mara Lúcia Vieira. E ela tinha apenas 9 anos. Filha de uma família simples, alegre, conhecida na vizinhança pela gentileza e pela maneira curiosa como observava o mundo, naquela tarde, como em tantas outras, ela havia saído de casa para fazer um pequeno favor e nunca mais voltou. Em poucas horas, a tranquilidade típica da cidade do interior se transformou em uma angústia coletiva. Era o tipo de acontecimento que, naquela época, ainda parecia impossível de acontecer ali, em uma cidade onde todos se conheciam, todos os vizinhos chamavam uns aos outros pelos nomes e deixavam as portas abertas ao entardecer. As buscas começaram com urgência, mas sem a estrutura que hoje se conhece. Não havia rede social, nem protocolos de desaparecimento infantil. Havia apenas o rádio, os jornais locais e a força da comunidade. Voluntários vasculharam terrenos baldios, margens de rios, quintais abandonados. O rosto de Mara foi descrito em programas de rádio e sua fotografia, uma imagem ingênua e serena, começou a circular entre comerciantes, professores e policiais. Mas os dias passaram, e com eles a esperança. O silêncio da menina ecoava pelos corredores das escolas, pelas missas de domingo, pelos becos, iluminados por postes amarelados que pareciam mais tristes desde então. 4 dias depois, em 15 de novembro de 1970, a cidade despertou sobre uma sombra que jamais se dissiparia. O corpo da menina foi encontrado em uma casa abandonada na rua Professor José Ranieri, no centro de Bauru. Um local simples, mas agora impregnado de um silêncio pesado. Os investigadores que entraram ali nunca esqueceriam o que viram. A crueldade do crime era quase inominável. Mara havia sido morta por estrangulamento. Havia sinais de violência e, segundo os registros, indícios de abuso, talvez até após a morte. A cidade parou. Escolas suspenderam as aulas, lojas fecharam mais cedo, e o velório da menina se transformou em uma procissão silenciosa. Famílias inteiras passaram diante do pequeno caixão, branco. O nome Mara Lúcia começou a ser repetido com um tipo de reverência que misturava dor, medo, incredulidade. Era como se a partir daquele dia Bauru tivesse perdido algo de sua inocência. As investigações avançaram lentamente. A polícia ouviu vizinhos, analisou depoimentos, elaborou um retrato falado. Suspeitos foram detidos e liberados. O caso se transformou em manchete nos jornais do interior paulista, mas sem respostas concretas. A perícia da época era limitada, as técnicas rudimentares e muitas evidências se perdiam antes que pudessem ser devidamente analisadas. Mesmo assim, o caso nunca saiu da memória de quem viveu aquele período. Com o passar dos anos, ele foi sendo recontado, ora como lembrança, ora como lenda urbana, até se tornar parte do inconsciente coletivo da cidade. Décadas depois, quando a tecnologia já permitia reabrir casos antigos, o processo foi revisado. Mas era tarde. O crime havia prescrito, e embora a verdade ainda ecoasse entre arquivos e lembranças, a justiça humana já não podia mais alcançá-la. O que restava era apenas o mistério, e o túmulo da menina, no cemitério da saudade, que até hoje recebe flores
deixadas por mãos anônimas, em gestos silenciosos de empatia e piedade. Porque, talvez, todo morador de Bauru que visita aquele túmulo esteja, no fundo, tentando fazer as pazes com a própria impotência diante do mal. Mara Lúcia se tornou mais que uma vítima. Tornou-se um símbolo, um espelho de tudo o que a cidade queria esquecer, mas que o tempo insiste em recordar. E no final, quando o narrador se cala e resta apenas o som distante do vento entre as árvores do cemitério, fica a pergunta que o caso Mara Lúcia ainda impõe a cada um de nós. Quantos horrores são esquecidos simplesmente porque o tempo decidiu que já era tarde demais para entender? E se fosse eu? Ou você, a criança que nunca voltou para casa? As décadas seguintes ao crime de Mara Lúcia foram marcadas por uma mistura desconfortável de lembrança e silêncio. A cidade cresceu, modernizou-se, ganhou novas avenidas, shoppings e prédios, mas em algum ponto do inconsciente coletivo de Bauru, o nome daquela menina seguia vivo, sussurrado em conversas discretas e em lembranças que nunca se apagam totalmente. Havia quem dissesse que o caso ainda pairava sobre a cidade como uma espécie de maldição, uma ferida mal cicatrizada. Os mais velhos, quando mencionavam o nome de Mara Lúcia, abaixavam um tom de voz. Era como se o simples fato de pronunciar o nome fosse suficiente para convocar a volta de uma dor antiga. A polícia da época, mesmo com os recursos limitados, tentou seguir todas as pistas possíveis. Depoimentos foram colhidos, testemunhas relembraram passos, horários, pessoas suspeitas circulando pela região, e até havia um retrato falado de um homem que teria sido visto próximo à menina no dia do desaparecimento. Mas a imagem era vaga demais e o tempo implacável começou a apagar os traços da memória coletiva. Em 1970, investigações criminais ainda dependiam do olho humano, da lembrança e do acaso. Não existiam exames de DNA nem bancos de dados de impressões digitais. A ciência forense ainda era um campo de incertezas. Assim, o que restavam eram suposições e a frustração. Nos anos seguintes, o caso foi reaberto algumas vezes. Em 1985, uma nova equipe revisou os arquivos originais, tentando encontrar algo que tivesse escapado nas investigações iniciais. Foram feitas novas análises, novas entrevistas, mas o material já estava degradado. A esperança de um desfecho foi se tornando mais distante. 4 anos depois, em 1989, o processo foi novamente arquivado, e dessa vez de forma definitiva. O tempo jurídico da justiça humana havia expirado. Pela lei, o crime estava prescrito, e mesmo que o autor fosse identificado, não poderia mais ser julgado ou condenado. O caso Mara Lúcia, portanto, passou oficialmente à categoria dos mistérios insolúveis. Mas o que é insolúvel para a justiça raramente é esquecido pela memória popular. Ao longo dos anos, o nome de Mara reaparecia em matérias de jornal, em conversas de rádio, em debates sobre a segurança pública e violência infantil. Era como se a cada nova tragédia que atingia o país, alguém em Bauru lembrasse. Isso já aconteceu aqui. E de alguma forma, a história dela se transformava em um alerta, uma lembrança dolorosa de que o mal não respeita tempo, idade ou inocência. A casa onde o corpo foi encontrada foi demolida há muitos anos. No lugar, outras construções surgiram. O endereço mudou, mas há quem diga que nas noites de novembro ainda há um certo peso no ar daquela rua, uma espécie de melancolia que paira sobre o quarteirão, perceptível apenas para os mais sensíveis. Para os mais céticos, é apenas coincidência. Para outros, é a presença do passado tentando não ser esquecida. Nos arquivos policiais, o caso ocupa um espaço discreto, mas nas lembranças dos mais velhos, ele permanece como uma cicatriz aberta. A cada aniversário do crime, o nome de Mara volta a circular, relembrado por moradores que ainda vivem em Bauru desde essa época, e por jornalistas que, de tempos em tempos, tentam refazer o caminho das investigações. Alguns afirmam que se o crime tivesse ocorrido hoje, com a tecnologia e a perícia moderna, ele certamente teria outro desfecho. Essa constatação, porém, traz consigo uma dor ainda maior,
a de saber que talvez a justiça estivesse ao alcance, se tivesse chegado um pouco antes. Mesmo sem solução, o caso transcendeu o tempo. Tornou-se inspiração para estudos sobre criminalidade, reflexões sobre infância e, curiosamente, para manifestações artísticas. Em 2019, quase 50 anos depois do crime, uma peça de teatro intitulada Talvez Isso Não Seja Totalmente Preciso, mas Aqui Está, estreou no Teatro Municipal de Bauru. A montagem não buscava apontar culpados, mas provocar reflexão. Os atores representavam não apenas o crime, mas a dor coletiva e a impotência diante do que não se pode compreender. Era uma tentativa de transformar tragédia em memória, arte em catarse. O público emocionado reagiu com silêncio. Aquele mesmo silêncio que parece acompanhar a história desde 1970. Hoje, meio século depois, o nome de Mara Lúcia ainda é pronunciado com respeito. No cemitério da Saudade, onde ela foi sepultada, flores continuam a aparecer. Ninguém sabe exatamente quem as deixa, mas sempre há alguém. São buquês pequenos, muitas vezes simples, como os que uma criança escolheria. Algumas pessoas dizem que é a mãe de alguém que perdeu um filho. Outras acreditam que sejam moradores que, de alguma forma, sentem que deve algo àquela menina. Talvez um pedido de perdão, talvez uma promessa silenciosa de que ela não será esquecida. E é curioso pensar em como o tempo, esse juiz invisível, tem o poder de apagar rastros, mas também de preservar o que realmente importa. Mara Lúcia se tornou parte da identidade emocional de uma cidade inteira, um símbolo de inocência perdida, um lembrete de que a justiça humana é imperfeita, mas a memória coletiva pode ser eterna. Talvez seja esse o verdadeiro sentido de se recontar histórias como essa. Não buscar culpados, mas tentar entender o que o esquecimento nos custa. Porque às vezes o que mais assombra não é o crime em si, mas a ausência de respostas. E talvez a maior punição para quem comete o mal seja justamente essa. Ver que mesmo após 50 anos, a vítima ainda é lembrada, enquanto o culpado permanece sem rosto, esquecido até pelo tempo. E no fim, o caso Mara Lúcia não fala apenas sobre violência. Fala sobre o peso da memória, sobre o medo que se instala quando a inocência é destruída e sobre o modo como o ser humano tenta de alguma forma dar sentido ao que é insuportável. E quando o silêncio da noite cai sobre Bauru e as ruas ficam vazias, é possível imaginar que em algum canto ainda ecoa o riso distante de uma menina de 9 anos, lembrando-nos que o tempo pode curar. Há histórias que o tempo tenta enterrar, mas que a própria terra parece se recusar a aceitar. O caso de Mara Lúcia é uma dessas. Passaram-se mais de 50 anos desde o dia em que a cidade se calou, mas há algo nesse silêncio que continua vivo, algo que resiste entre as frestas da memória, entre o som dos sinos da catedral e o vento morno das tardes de novembro. A lembrança daquela menina, do seu rosto sereno e do seu destino brutal atravessou gerações, como se cada habitante de Bauru herdasse um fragmento de dor que ela deixou para trás. E talvez seja justamente isso que transforma um crime isolado em algo maior. O fato de que ele deixa de pertencer apenas às páginas de um inquérito e passa a habitar os corações de uma comunidade inteira. Mara não conheceu a vida adulta. Não soube o que é o amor, nem a liberdade de escolher os seus próprios caminhos. Sua história foi interrompida no ponto exato em que a infância encontra o mundo, naquele limiar frágil entre o brincar e o compreender. E, no entanto, o nome dela sobreviveu a décadas de esquecimento, a pilhas de papéis amarelados, a um sistema de justiça que deixou para trás. Isso por si só é uma vitória, silenciosa, mas real. Porque a memória, quando é movida pelo amor e pela indignação, é uma forma de justiça que o tempo não pode prescrever. Talvez no fundo seja esse o verdadeiro propósito das histórias que resistem: não permitir que o mal se normalize, não permitir que a inocência perdida seja apenas estatística. Cada vez que alguém menciona o nome de Mara, cada vez que alguém acende uma vela, deposita uma flor ou simplesmente se lembra dela em pensamento, algo se repara, ainda que imperceptivelmente, no tecido invisível da humanidade.
É como se a lembrança daquela menina sussurrasse para todos nós: não deixe que eu tenha sido esquecida em vão. E aqui é uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. O que o caso de Mara Lúcia diz sobre nós, sobre o que escolhemos ver e o que preferimos ignorar? Porque não é apenas a brutalidade do crime que assusta, mas a forma como a vida aos poucos volta à normalidade, como se pessoas aprendessem a viver ao lado da ausência, como a cidade se reconstrói, mas mantém, no fundo, uma rachadura invisível. E é essa rachadura que revela quem somos. Mara não é apenas uma vítima, ela é um espelho, e o reflexo que ela nos devolve é desconfortável. Mostra o quanto confiamos demais no tempo para corrigir o que deveria ter sido enfrentado no presente. Mostra o quanto ainda acreditamos que a justiça é uma força externa e não uma responsabilidade de todos. Mostra que o esquecimento é uma escolha, e toda vez que escolhemos esquecer, uma nova injustiça nasce. No silêncio das madrugadas, quando as luzes de Bauru se apagam e apenas o som distante dos trens corta o ar, há quem diga que é possível sentir uma presença, não de medo, mas de lembrança, como se a menina caminhasse pelas ruas que um dia conheceu, observando o que a cidade se tornou. Talvez ela sorria, talvez ainda se pergunte o porquê, ou talvez apenas siga, leve, sabendo que sua história foi contada outra vez, que sua voz encontrou finalmente quem a escutasse. E é aí que a narrativa encontra sua razão de ser. Contar o caso de Mara Lúcia não é abrir uma ferida antiga. É impedir que ela se feche de forma errada. É lembrar que por trás de cada nome esquecido há uma vida que não terminou de ser vivida. É entender que o mal não é apenas um ato em si, mas o silêncio que o cerca. E que, às vezes, o verdadeiro horror está em perceber que poderíamos ter feito algo, mas não fizemos. No final, quando o vídeo termina e a tela escurece, o espectador fica sozinho com o eco dessa história. E talvez seja nesse instante, entre o último som e o primeiro segundo de silêncio, que a mensagem se revela. E se fosse eu? E se fosse a minha filha? O que eu teria feito diferente? Perguntas que não têm resposta, mas que precisam continuar sendo feitas para que o tempo não transforme o esquecimento em costume. Porque enquanto o nome de Mara Lúcia for pronunciado com respeito, enquanto sua memória for contada com verdade, ela continuará viva. Não como uma sombra, mas como uma luz delicada que nos obriga a olhar para dentro. E meus amigos, é aí que o Realidade Adormecida desperta, quando o medo se transforma em empatia e o silêncio encontra a voz. Obrigado, e até a próxima história.